Voltando aqui à nossa gravação, meus irmãos. Vamos lá, então. No livro do Ribeiro, peguem o livro do Ribeiro, na página 184. Ele vai fazer aqui, no último capítulo do livro dele, ele vai fazer um apontamento muito interessante sobre as novas abordagens da escatologia. A partir da página 180. 180. E o que acontece? Ele vai aqui dar uma explicação de como a escatologia foi vista nesses últimos séculos. E eu achei muito interessante, irmãos, porque vamos pensar assim: como Lutero pensava sobre essa questão escatológica? Como Calvino pensava sobre essa questão escatológica? Como os grandes avivalistas, Whitefield, Wesley, pensaram sobre essa questão escatológica? É natural que naqueles dias, principalmente nos dias de Lutero, ele tinha muita dificuldade de entender até o livro do Apocalipse. Podem ver que ele mesmo achava que o livro do Apocalipse não era um livro inspirado. No entanto, olha que interessante. Depois da Reforma Protestante, depois que a igreja foi se popularizando, os países foram se tornando protestantes. Como tudo, meus irmãos, como tudo, o cristianismo ele foi, eu diria, sendo ajustado à cultura do seu povo. Eu não sei se vocês já estudaram sobre esse assunto, mas, por exemplo, o Felipe Rente já fez a aula de História dos Avivamentos, e é uma matéria, né, Felipe? É apaixonante. Temos no nosso site, deixei essa matéria aberta, tanto no nosso site do seminário, quanto no nosso Instagram do seminário. Essa matéria ela é apaixonante porque a gente vê como Deus trabalhou na história do seu povo, fazendo avivamentos. Agora, olha que curioso. Ele fez avivamentos poderosos em lugares que um dia já tinha sido avivado, como, por exemplo, na Inglaterra, com Wesley e Whitefield. A igreja na Inglaterra, depois da Reforma Protestante, a rainha ela passa a se tornar protestante. E aí surge a denominação chamada anglicana. E a igreja anglicana, ela também vai entrando numa forma, o quê? Mais complacente. É uma igreja mais institucionalizada, onde você nasce anglicano e morre anglicano. Logo, você pode fazer qualquer coisa que você vai para o céu. E aí vem Wesley e começa a ser essa voz que reforma a igreja anglicana. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Hoje, por exemplo, quando a gente pensa e pega, por exemplo, os teólogos luteranos, como pensam os teólogos luteranos? Já parou para pensar? Como que é a igreja luterana no mundo e no Brasil? Já pararam para pensar? O que vocês acham? Como que é? Não. Afinal de contas, Lutero foi esse grande ícone, né? Mas como são os luteranos no Brasil e no mundo? O que vocês sabem a respeito deles? Eu, particularmente, nada. Gil? Nunca parei para refletir, Eu para tive pensar contato sobre apenas isso. com um senhor em Arthur Nogueira, interior de São Paulo, que era luterano, muito fechado, por sinal. Então, mas assim, não sei dizer. Felipe? Não conheço ninguém. Não. Só tem a igreja luterana aqui próximo de casa aqui, mas são muito reservados, pelo menos você não se ouve falar. São nossos irmãos, tá? Em primeiro lugar, né? Vamos nos dirigir aos nossos irmãos com educação. Mas os luteranos, na atualidade, eles são, eu diria, uma igreja protestante. Eles são mais realmente reservados, eles são fortes, principalmente no sul do nosso país.
mas eles acabam tendo uma inclinação muito grande à tradição, que foi consolidada logo depois de Lutero. Mas talvez você diga assim, mas então, pastor, os luteranos, eles pensam igualzinho a Lutero? Não. Os luteranos, depois que a igreja luterana ela foi sendo expandida e ela foi sendo espalhada ao redor do mundo e vieram outras igrejas, o que aconteceu? Muitos luteranos também se enveredaram para o quê? Para a filosofia. Então, hoje, por exemplo, muitos pastores luteranos são exímios filósofos. São ótimos filósofos. Mas nós não vemos os luteranos, por exemplo, como grandes avivalistas. Interessante, né? Nós não temos avivalistas. Nós não temos evangelistas. Por exemplo, se nós disséssemos que Billy Graham foi um luterano, a gente ficaria feliz, né? Porque, afinal de contas, mais um trabalho lindo de um grande servo de Deus da história, né? Mas eu não sei se você sabe qual era a denominação de Billy Graham. Sabe qual é a denominação? Batista? Sim, Batista. Mas ele nunca fez questão de ficar difundindo. Mas assim, quando pensamos em Billy Graham, nós não lembramos de uma grande personalidade como de John Wesley, como de o próprio Lutero, não é? Ou seja, uma pessoa que reforma a igreja, que tem uma voz para a sociedade. Mas os luteranos de hoje, me entendam, irmãos, não estou dizendo que não existiu, tá? E também não estou dizendo que eles estão desviados, tá bom? Estou dizendo o seguinte, que eles têm uma linha mais filosófica. Quando você lê um livro luterano, você sempre vai lê-lo mais na perspectiva filosófica. E, inclusive, eu me lembro que nós estávamos lendo alguns artigos, enquanto eu fazia o mestrado lá na STBnet, que era de um luterano, e alguém da classe, ou foi o professor, que dizia assim, se Lutero tivesse conhecimento dessas palavras, a alçada dele tremeria no caixão. Tipo assim, se ele tomasse conhecimento dessas palavras, era como se o escritor e tal pensador e tal teólogo estivesse dando uma interpretação às escrituras muito inferiores do que Lutero dava. Isso eu estou falando para vocês, irmãos, para vocês notarem que ao longo dos séculos muita coisa mudou, assim como entre os anglicanos. Por exemplo, Wesley, ele era anglicano, ele cria a igreja metodista, mas ele era um anglicano. Então, eu não estou aqui querendo denegrir a imagem das denominações, supervalorizar outras, mas o que eu estou querendo dizer é que ao longo dos séculos e com esse acomodar da igreja e esse acomodar da denominação, muitas vezes algumas doutrinas começam a ter mais uma interpretação humana. E vocês têm que lembrar que logo depois da reforma protestante vem o iluminismo, vem o racionalismo, e tudo isso influenciou também o pensamento teológico. Então, aqui nessa abordagem que o pastor Ribeiro ele vai tratar no capítulo 6 sobre as novas abordagens, a gente vai ver que muita coisa, principalmente no século XIX, já tinha um pensamento muito diferente do que temos hoje. Hoje, quando nós pintamos esse quadro, quando eu falo que Apocalipse é literal, as 144 mil testemunhas pode ser literal, as 2 testemunhas serão literais, em 1900, um discurso como o meu era antiquado e lunático. Olha que loucura. Vou dar um outro exemplo, irmãos. Como que a igreja lia o Antigo Testamento e doutrinas do Antigo Testamento em 1800, 1900? Fazia uma leitura totalmente diferente da nossa. Hoje não é comum, por exemplo, a gente pregar Davi, pregar Josué, não é assim? Eu faço muito essa pregação do Velho Testamento. Aliás, eu acho que eu sou um pregador do Velho Testamento. Eu prego para cada 10 sermões, 8 do Velho Testamento para 19 e 1 do Novo Testamento. E isso não é de propósito, não.
sinto uma direção de Deus de fazer isso, porque para mim eu faço uma ponte com muita harmonia entre o novo. Eu caminho entre o velho e o novo. Mas 1700, 1800 e 1900, até 1900, não era pregado o Velho Testamento. O Velho Testamento, os teólogos extraíam só os princípios éticos e morais. E todas aquelas histórias de Jonas ser engolido pelo peixe, o Mar Vermelho se abriu, o povo passar a pé enxuto, isso daí não era muito bem visto ser pregado numa igreja racionalista, na Inglaterra, por exemplo. Está entendendo? Como que você ia falar para cientistas que Moisés grita para o mar e fala para o mar, toca com a vara no mar e diz, abra mar, e o mar se abre? Isso era... Então, em 1800, 1900, muitas igrejas protestantes viam o Velho Testamento com certos olhos assim, será? Olha só, é aí onde nasce a linha liberal. Aí onde nascem esses teólogos liberais. Então, o que acontece? Esses teólogos liberais, é por isso que o Zé aqui ele vem fazendo uma abordagem sobre as novas abordagens da escatologia. E ele faz uma síntese aqui, principalmente da página 183 em diante, falando sobre principais teólogos que influenciaram a escatologia contemporânea. E aí ele fala em que ótica o Ribeiro está olhando. Ele pega esses liberais que influenciaram o pensamento teológico. Vamos supor, quando a gente diz o seguinte, que o milênio não é literal e que Apocalipse não é literal. Quem foi que influenciou? Foi esses teólogos, entendeu, irmãos? Esses teólogos que nasceram lá atrás e que pegaram muita força em 1800, 1900. Está entendendo? Ficou claro? Deu para entender? Deu para entender? Podem comentar. Deu sim. Deu? Então, Ok. leia para nós, pastor Johnny, aqui a primeira frase da página 181 do livro do Ribeiro. Gil, você vai para a página 183, tá bom? As novas abordagens da escatologia. Todas as doutrinas fundamentais da fé cristã foram reinterpretadas e contextualizadas durante vários momentos da história da Igreja, desde o século XIX, ampliando-se no século XX e tendo continuidade no século XXI. Do mesmo modo, as doutrinas tradicionais da escatologia também foram adaptadas, adquirindo novas roupagens e interpretações muito diferentes das confissões protestantes históricas, e mesmo do cristianismo, de outras vertentes de tradições interpretativas. Tá bom. Beleza. Tudo bem. Então, o que o Ribeiro está dizendo é o seguinte, olha, assim como começou, vamos pegar de novo, o quadro que a gente acabou de passar para vocês, aquele quadro, o plano divino através dos séculos, começou lá em 1800 e pouco, ao longo dos séculos foi tendo uma reinterpretação dele, foi tendo uma releitura dele. E nessa releitura dele, houve um aprimoramento nesse último século. Nenhum problema. E aqui a gente está tratando de uma linha mais ortodoxa, mais fundamentalista. Mas houve também anteriormente outras confissões, outros pensamentos, que também eram liberais e que também foram aprimorados. Estão entendendo? Então, para o lado bom, houve mudanças e para o lado ruim também houve mudanças. Normal. Então, assim, e aqui ele vai, agora na página 183, é claro que nós, e os olhos do Ribeiro, no livro dele, ficaram para os teólogos ortodoxos. Irmão, você sempre me vem citar essa expressão, teologia ortodoxa. Por que eu uso esse termo? Porque eu acredito que os puritanos, os ortodoxos, eles são dessa vertentes onde eles conservam a boa tradição protestante. Poderia usar o termo fundamentalista, mas a expressão fundamentalista virou o evangélico fundamentalista, o fundamentalismo virou
um apelido de cristãos limitados. Sabe aquelas pessoas que fazem uma leitura simplória da Bíblia e não entende nada? Faz uma leitura exagerada até? Ao longo dos séculos, eles foram chamados de fundamentalistas. Então, quando a gente fala que é um fundamentalista, você se iguala àqueles grupinho que era radical e que tinha uma interpretação meia vesga. Mas pensando em fundamentalista como aquele que guarda a doutrina bíblica e tem uma leitura adequada, não tem nenhum problema dizer que nós somos fundamentalistas, entendeu? Tudo bem? Então, agora, leia para nós, Gil, na página 183, principais teólogos que influenciaram a escatologia contemporânea. Ok. Gundry, 1983, página 34, apresenta um panorama dos pontos básicos da abordagem liberal protestante sobre a escatologia. Agora dá um ponto aqui. Agora ele vai pegar essa vertente que eu falei para vocês, que já vinha lá atrás, que eu comparei até a teologia do Antigo Testamento lá atrás, que é uma linha perigosa, que, querendo ou não, essa linha também entra no século 20 e 21 e acaba influenciando alguns teólogos, alguns pensadores. Então, leia para nós essa frase, por favor, Gil. Vou ler. O liberalismo tinha duas plataformas básicas na sua escatologia. De um lado, o reino de Deus como conceito ético e estreitamente vinculado com o evangelho social poderia, ou talvez acabaria chegando a cristianizar o mundo inteiro nas suas ordens social, política e econômica. Dá uma pausa até aí, Gil, por favor. Você vê, olha só, eles tinham duas abordagens. A primeira é tratando o reino de Deus de uma forma onde os valores éticos sendo gerados na sociedade e cristianizando o mundo, tanto na sua sociologia, política e economia. Ou seja, quando isso acontecesse, não deixaria de ser sinais do reino. Logo, é o reino de Deus sendo compartilhado entre todos. Vem cá, os Estados Unidos não é assim? É um lugar onde preza pela ética aparente. Os ingleses não são assim? Eu estou assistindo com a minha esposa uma temporada inglesa bem curiosa, e enquanto a gente assiste essa temporada, nos nossos momentos de descanso, eu falo assim, amor, os ingleses, eles são assim. Eles têm um discurso puritano tão bonito, diante das câmeras, diante da visibilidade, diante da corte, para a rainha, mas dentro do quarto, pelo amor de Deus, nas quatro paredes, é um Deus nos acuda. Na realidade, pode ver que parte do nosso Ocidente tem essa visão, que o reino de Deus, basta você ser ético. Pode ver que até a mensagem do Evangelho, não, fulano de tal é de Deus, ele é decente, ele não rouba, ele não mata, não, ele não é um ladrão, mas ele é um ateu, não, mas ele vai para o céu, porque o reino de Deus chegou até ele e Deus vai ter misericórdia dele. Esse é o discurso liberal, na sua essência. Que para que você vivencie o reino, basta você experimentar dos valores éticos e morais do reino. Jesus não disse nada disso. Jesus disse o seguinte, que aquele que não nascesse da água do Espírito não ia para o céu. Mas simples assim, tem que nascer da água do Espírito. Não nasceu da água do Espírito, você pode ser ético, você pode ser político, você pode ser tudo. Entendeu? E aqui, então, ele estava abordando esse primeiro tipo. Pode continuar, Gil, por gentileza. Ok. Foi realmente um ponto de vista otimista quanto à direção da história humana e quanto ao papel do cristianismo. Embora tenha sido debatido até o ponto era divulgado este otimismo, não há dúvida de que os eventos do século XX o destroçaram. Os teólogos liberais também foram muito atraídos a uma doutrina de imortalidade pessoal,
Consideravam a ressurreição do corpo era uma doutrina materialista e não cristã, mas tinham uma fé poderosa na imortalidade. Ou seja, essa questão da ressurreição e da imortalidade pessoal não é bem assim. As coisas não são bem assim. Então você vê como que alguns pensamentos são tão sutis, eles vão deturpando os princípios bíblicos em alguns pormenores, mas como o próprio Ribeiro disse aqui, que os eventos do século XX o destroçaram, dando uma ideia o seguinte: estão dizendo que esse pensamento ético, que esse pensamento moral geraria um mundo onde o reino seria visto. Olha aí, olha o que aconteceu. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, um homem culto e também depravado. Então, não fecha essa conta. Então, agora, só vamos continuar a leitura. Leia para nós, pastor Johnny, 184, o primeiro parágrafo. Ali, isso, pode ler, primeiro parágrafo. Muitos teólogos reformados, evangélicos e católicos escreveram sobre a doutrina das últimas coisas e produziram milhares de comentários, tanto filosóficos quanto exegéticos. Alguns, porém, destacam-se por sua influência no pensamento cristão contemporâneo sobre a escatologia. Vamos conhecê-los. Olha, e a gente só vai ler agora aqui mais um, para a gente já pontuar, e vocês vão ver aqui sobre esse teólogo que vai citar sobre a escatologia. Ele é um alemão. Então, olha só que interessante, leia para nós. Albert Schweitzer. É curioso, né? Porque no livro do Dr. Shedd, ele coloca ele aqui como não cristão. Eu não sei se eu vi errado, mas... mas enfim, vamos lá. Agora, deixa eu fazer uma explicação, viu, irmãos? Muitos teólogos que têm o título de teólogo, eles são teólogos porque eles estudaram a teologia, assim como uma pessoa que faz história, ele é um historiador, que faz biologia é um biólogo, que faz direito, ele pode se tornar um advogado, mas isso não quer dizer que ele seja um cristão. Muitas vezes ele fez teologia, ele é um teólogo, mas ele é um filósofo teólogo, mas ele é um ateu teólogo. Dá para explicar? Vai ficar confusão. Ou ele é um ateu, ou melhor, é um teólogo liberal, que para nós não deixa de ser um ateu, um cético, entendeu? Porque a maneira em que ele faz a teologia dele acaba sendo pior do que um padre católico. Porque o padre ainda, ele acredita nas escrituras, ele acredita naquelas doutrinas fundamentais e acredita na tradição da igreja. Então, quando a gente compara um padre piedoso e um teólogo protestante liberal, muitas vezes o teólogo protestante liberal, ele é mais ateu e herege do que o próprio padre. Porque o padre ainda acredita em que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, acredita que Jesus é Deus e que Jesus é homem, acredita nos milagres, acredita na ressurreição, ele acredita em todas as doutrinas principais da Bíblia, na Trindade, só que também ele acredita na tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí ele vai ter a infabilidade papal, ele vai ter, entendeu? Então, mas se você limpar, se você falar assim, bom, quem aqui é pior? Não tem a comparação. Porque aquele que diz ser teólogo, ele nega as escrituras, o outro não. O outro acrescenta sobre as escrituras. Olha que interessante, irmãos. Então, de fato, vamos lá. Vamos lá. O debate escatológico de Schweitzer, na verdade, não foi iniciado propriamente por ele. Antes de seus escritos começarem a se popularizar, o escrito de Johannes Weiss, bom, enfim, já havia iniciado o desenvolvimento de uma escatologia conhecida como escatologia consistente, que combatia o liberalismo da época com os mesmos métodos da exegese histórica crítica. Schweitzer entendia que Jesus realmente pregava um fim catastrófico, com distúrbios cósmicos, mas segundo ele, Jesus estava errado.
Sobre... Então, olha só que abordagem, né? Entendeu? Aí onde me permitam aqui. Aí você pega um Fábio de Mello, citando Jesus, engrandecendo Jesus, anunciando o Cristo ressurreto, falando que precisamos olhar para ele para ser salvo. E aí você pega um teólogo alemão que diz que Jesus está errado. E aí onde eu relembro as palavras das últimas aulas, em que a filha do Shed estava juntamente com o seu genro numa igreja protestante alemã, que eles tiveram que colocar no estatuto da igreja que o pastor da igreja precisa ser convertido. Não bastava ser teólogo. Entendeu? Então justifica, né? Por isso que eu falei, irmãos, muitas vezes o que Lutero fez não foi conservado pelas outras pelos outros descendentes. Isso vale para nós, viu, meus irmãos? Será que nós estamos conservando os princípios batistas, os princípios metodistas, princípios reformados, apostólicos? Entendeu? É uma profissão bem rentável, né? Então, acho que não é sem razão essa procura tão absurda aí de pessoas pensando realmente, acho que no ganho, né? Apenas no ganho financeiro. Então, continua a leitura, vamos ver o que ele disse que Jesus estava errado. Sobre a escatologia de Schweitzer, Grundy informa: Schweitzer via Jesus como essencialmente um fanático escatológico que esperava ver o reino de Deus irromper a qualquer momento. Dá uma pausa aí. Pensa num teólogo que te batizou, que fez o seu casamento, consagrou seus filhos, falar isso sobre Jesus. Entendeu? Aí se você falasse com ele, contra-argumentasse com ele, ele diria, mas Jesus não era essa pessoa fanática? O reino de Deus foi manifesto em Israel? Me prova cientificamente isso. Aí nós temos que ficar quieto, porque de fato só foi chumbo grosso para os cristãos e foi mais chumbo grosso para os judeus, mas a verdade de Jesus não deixa de ser menor, porque a afirmação dele está dizendo: Jesus realmente falou sobre o reino de Deus, o reino de Deus transformou pessoas, o reino de Deus foi implementado, ele não foi fundamentado como reino humano ainda, mas ele foi estabelecido. A prova que nós contra-atacaríamos Schwartzman seria de dizer que aqueles pelo qual creram em Cristo, pelos quais creram em Cristo, mostraram que esse reino era tão real que dedicaram a vida em prol desse reino, divulgaram o reino, expandiram o reino, e o reino chegou até nós hoje, porque o reino é espiritual para depois ser físico. Mas ele poderia contra-argumentar dizendo, mas está vendo, ele era lunático. Ele morreu, os apóstolos morreram, todo mundo que segue esse reino morre. E aí eu falaria para ele, de fato, você não é um difundidor, o divulgador desse reino, e possivelmente você não morreria, mas também você não vai viver nesse reino, com certeza. Porque, irmãos, a mensagem do reino, ela nunca vai ser aceita por alguém que vê o reino fisicamente. Pode ver, os judeus queriam o reino de Israel fisicamente. Jesus disse que no tempo de Deus isso aconteceria. Os apóstolos, quando vem Jesus sendo elevado aos céus, um pouquinho antes perguntam, e quando o Senhor estabelecerá o reino? E os anjos vêm e dizem, vão trabalhar, vão pregar o evangelho, porque vocês não sabem que hora vai ser isso. Podem ver que hoje o nosso dilema entre uma pessoa humana e uma pessoa espirituosa é o verdadeiro cristão espiritual, ele está fazendo a obra do reino. Um carnal não vê o reino. O carnal vê que a gente é tolo, tendo um discurso tolo e influenciando pessoas tolas. Porque o carnal, ele quer ver algo consolidado. Mas o espiritual, ele vê o anúncio do reino, porque o reino de Deus está em nós, disse Jesus. Os sinais do reino são manifestos pelas nossas obras, pelo poder do Espírito, por vida ser transformada. Ou seja, nós estamos satisfeitos, mas a gente tem que passar pela porta da conversão para entender isso. Pode ver, como que um teólogo vai falar essa frase a respeito de Jesus? É muito forte, né? Aí eu digo,
Pastor, mas esse pensamento influenciou outros teólogos? Claro que influenciou. Muita gente se envereda por aí. Entendeu? Misericórdia. Continua, pastor. A ética de Jesus era uma ética interina, a saber, uma ética entre sua pregação e o romper do reino. O conceito de Schweitzer não é geralmente sustentado hoje, mas pelo menos serviu para relembrar aos teólogos liberais que a escatologia era uma parte central da teologia do Novo Testamento e não parte da casca externa que poderia ser facilmente descartada. Então aqui, eu não sou conhecedor desse luterano, né? Pode ler essa última frase para a gente concluir esse ponto. Legal. Schweitzer não é, afinal, tão claro em sua abordagem. Suas conclusões são um tanto quanto vagas e chegam perto do misticismo. Dá uma pausa aí. O pastor Ribeiro que está fazendo essa síntese, ele conhece muito bem sobre esse teólogo contemporâneo, mas por que ele está falando isso? Ele está falando o seguinte: meus alunos de teologia do curso médio e do curso bacharel, cuidado com esse camarada. Se você for comer dessa comida, vocês vão estar comendo... Hã? Vai ter dor de barriga. Vai ter dor de barriga. E isso pode formar uma opinião antibíblica na sua teologia escatológica. E até mesmo mística. Se a gente comer comida de um neopentecostal, que já é um perigo, imagina comer também comida de um liberal, que ele usa dos artifícios e das falácias intelectuais para nos confundir. Entendeu? Então, conclui para nós. Joia. Ele não deixa evidente o que Jesus significa para nós e afirma que ele viria até nós como veio aos discípulos há tanto tempo. Declaração tanto quanto existencialista e quase esotérica, que não deixa explícito o que realmente queria dizer com isso. Então aqui ele faz essa citação do Albert, ele vai depois aqui para Dodge, depois ele vem para Rodolphe Karl Bultmann, depois ele vai falar também de Karl Barth, que foi um outro grande filósofo. Na filosofia, Karl Barth ele foi uma das mentes mais célebres, e na teologia ele também é muito citado por alguns, principalmente pelos liberais. Eu já li algumas obras de Karl Barth. Algumas coisas de Karl Barth, eu diria, tem base bíblica, mas ele é um teólogo, eu diria que também mistura muito filosofia, e ao mesmo tempo ele deixa algumas coisas a desejar. Mas como ele era uma das mentes mais inteligentes do século passado, então ele acabou tendo uma influência muito grande, mas muito grande, tanto na Alemanha quanto na Suíça. Ele tem obras muito grandes e, assim, ele é um escritor, irmãos, muito rebuscado, é muito difícil de ser lido. E para vocês terem uma ideia, quando eu iniciei meu mestrado lá em Perdizes, eu tive que ler um livro dele. Tinham noites que eu ficava uma noite para ler 3 páginas. Tamanha era a complexidade de Barth. O que eu li dele eu gostei bastante, porque eu ficava admirado na maneira e na envergadura da inteligência dele. Alguns pontos bíblicos que eu li dele eu gostei bastante, mas ao mesmo tempo ele é considerado também um teólogo que tem a sua linha liberal. Então o Ribeiro vai fazer um comentário a respeito dele. Depois ele vai estar comentando sobre outros grandes teólogos, Paul Tillich, e aí ele vai citar até Rubens Alves, que também foi um presbiteriano de origem, depois ele se desligou da igreja, e ele também escreve muito sobre a teologia da esperança reformulada. E Leonardo Boff. E assim ele encerra essa parte. Porque o Ribeiro dá essa pincelada. Na filosofia, nós chamamos esse grupo de filosofia, os teólogos contemporâneos. Quando a gente aprende um pouco sobre a filosofia, nós estudamos esses filósofos como filósofos contemporâneos. São teólogos e filósofos. Quando a gente pensa assim, não, pastor, mas eles não influenciaram muito a igreja, não. Sim, irmãos, eles influenciaram. Principalmente a igreja da Europa e a igreja americana. Muita coisa tem a ver com eles.
Pastor Ribeiro faz esses apontamentos para mostrar o seguinte: tomem cuidado, porque essas teologias e essas escatologias, ou elas vão pender para o liberalismo, ou vão pender para o misticismo, ou vão pender para a ética, para um padrão só ético. Eles não vão ser defensores dessa linha mais reformada, dessa linha até mais pentecostal, que tanto, na minha opinião, abençoou a igreja brasileira. Hoje é comum a gente ouvir de um não crente sobre o anticristo uma hora vai aparecer. O anticristo qualquer hora vai aparecer. Será que é uma trombeta do Apocalipse, tal coisa que está acontecendo? Essa é uma influência positiva dos nossos irmãos pentecostais e reformados, que acreditam na Bíblia e que vão pregando isso. Isso vai gerando o quê? Uma curiosidade no coração das pessoas. Mas sem essa nova leitura, o que teríamos hoje seria mais uma leitura mais humanística. O mundo está entrando por uma nova transformação social. Mas será que é o anticristo? Não, isso daí o anticristo é cada um que se levanta contra Deus. Se não fosse essas correntes, esses irmãos, esses teólogos, tanto do aliancismo, quanto do dispensacionalismo, quanto até mesmo de alguns reformados, a gente não teria esse discurso tão montado. E é por isso que a gente tem que também agradecer a Deus por eles e também ser um pouco complacente com relação à maneira em que eles enxergam. Se eles enxergam de uma forma mais limitada, vamos dar o direito da dúvida e orar por eles para que eles possam compreender de uma forma mais ampla, já que deduzimos estar indo para um caminho mais teológico e mais, eu diria, mais aberto a algumas mudanças. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender o ponto de vista do Ribeiro aqui? O senhor poderia citar alguma denominação na atualidade que se autodeclara liberal? Então, o problema do liberalismo é que ele está dentro dos históricos, para piorar. Sim. O liberalismo não está dentro da teologia neopentecostal. A ideia neopentecostal é liberal. Essa é a minha dúvida, na verdade. Eu queria entrar nesse mérito mesmo. Porque, do ponto de vista dos neopentecostais, eu acredito que eles sejam liberais. Então, eles são liberais, mas não na teologia. Eles são liberais na forma mercadológica. Eles usam o mercado para fazer a igreja. Podem ver que a igreja deles são empresas. Se comunicam como empresa, têm os seus ministros como empresa. Então, aonde entra o lado errado? Os neopentecostais têm uma teologia frouxa. O que importa para eles é fazer com que a igreja seja uma máquina de prosperidade, aonde eles usurpam dos mais fracos e dominam sobre eles. São liberais no que se diz respeito ao seu ensino, mas não é nem liberal, porque quando a gente fala que uma pessoa é liberal, ele tem uma interpretação racional. E lá entre os neopentecostais, eles são antirracionais. Podem ver que quando alguém questiona o seu pastor, a primeira coisa que eles falam é: não questione o seu pastor, porque aqui é a voz de Deus. Deus vai pesar a mão, né? Deus vai pesar a mão, porque é o Espírito Santo me revelando, entendeu? Então eles não chegam nem a ser liberais, eles chegam a ser opressos. Eles são liberais na palavra, no sentido de serem frouxos, liberais no sentido de não serem zelosos. Mas a teologia liberal, a gente vai aprender ela com mais profundidade, Pastor Johnny, principalmente quando a gente estuda um pouquinho mais do que de filosofia, quando a gente estuda um pouco mais de teologia sistemática, e a gente vai ver aquelas linhas negando a Bíblia, fazendo uma releitura da Bíblia, usando a filosofia, pensamentos humanos e lógicos para interpretar a Bíblia. Então, todo pensamento liberal está dentro disso. Dentro do catolicismo tem o liberalismo, porque eles usam da filosofia para reinterpretar a Bíblia, e dentro do protestantismo também tem o liberalismo, que é a escola filosófica. Como que a gente identifica um liberal? Sempre ele vai negar
as doutrinas principais da Bíblia. Ou ele vai ser frouxo, ou ele vai tentar, de uma forma ou de outra, cientificar a Bíblia e dizer assim, milagre, por exemplo, de fato, não é bem milagre. Jesus foi uma pessoa extraordinária, mas não necessariamente ele ressuscitou. Aí talvez você chegue para um pastor liberal e diga, então quer dizer que ele não é o Messias? Não, ele é o Messias, mas ele não é Deus. Ele é um líder extraordinário, assim como Gandhi foi um líder extraordinário. Entendeu? Então ele vai fazer um mix, uma salada, e os liberais, eles têm, como são várias linhas filosóficas, eles vão fazer esse conglomerado e se perde. E aí onde entra muitos seminários, e aí onde entra uma coisa que nós, batistas, presbiterianos, reformados, metodistas, temos que tomar um cuidado muito grande. O liberalismo geralmente nasce dentro da faculdade de teologia. Por quê? Porque a gente começa a estudar a Bíblia e começa a dialogar com o mundo científico, e quando começa a ver, começa a unir as duas coisas, e quando vai ver, a gente se perde. Aí tem o grupo dos simplórios, que acreditam na Bíblia, acreditam nos milagres, acreditam no poder de Deus, e tem o grupo esclarecido, que pega a Bíblia como um padrão ético, moral e espiritual e extrai as lições, mas não crê em tudo que a Bíblia diz. Esse é o grupo liberal. Agora pensa esse grupo fazendo escatologia. O anticristo vai virar um playboy. Ou seja, pessoas que não têm muita afinidade com o Espírito Santo. Exatamente. O pastor Augusto Nicodemos, ele escreveu um artigo muito lindo, eu me lembro que foi quando eu estava estudando lá o mestrado no STBnet. Nesse artigo dele, ele dizia assim, que você nunca vai ver um liberal fazendo vigílias, nunca vai ver um liberal jejuando, orando, enviando missionários para o campo, abrindo novas igrejas, orando por avivamento. Porque eles estão muito satisfeitos apenas no conhecimento da história. O liberal, ele tem uma paixão por estudar a história e está satisfeito com a história, mesmo que toda aquela história não tenha uma aplicação presente para ele. E se tiverem em parte, ele está muito satisfeito com isso. Em outras palavras, ele é uma pessoa apaixonada pela tradição, mas ele não é apaixonado pelo Cristo ressurreto que o comissiona. Ele não tem essa inclinação fervorosa, essa inclinação. Para eles, isso é parte de um credo, de um grupo que não é muito esclarecido. É um grupo muito simplório. E nessas horas eu quero fazer parte desse grupo simplório e não tanto esclarecido. Como se Paulo não fosse esclarecido, né? Beleza? Tranquilo? Esclareceu, pastor? Obrigado. E aí, ó, na página 191. Felipe, você está com o seu livro? Vou pegar. Tá. Porque aí eu acabei não pedindo para você ler, né? Só leia para nós aqui a página 191. Tensão entre a escatologia clássica e as novas abordagens escatológicas. Pode ver que ele já coloca tensão, né, irmãos? Há uma tensão. Irmãos, a tensão sempre vai existir. Página 191, Felipe. Só essa primeira parte do 6.2, tá? Qual que é a parte, pastor? 191, Uhum. 6.2. A tensão entre a escatologia clássica e as novas abordagens escatológicas. A doutrina escatológica está sujeita ao debate e às diversas posições divergentes por si só. A tensão torna-se mais acirrada ainda quando as posições da escatologia clássica defrontam-se com as novas abordagens escatológicas. Em uma bela mensagem, Strong, 2003, página 806, relata a esperança escatológica com as seguintes palavras. Bom, quem foi Strong aqui? Nós não estudamos o Grun, nosso querido irmão Wayne Gruden.
durante as nossas aulas de teologia sistemática, inclusive estamos estudando parte do livro, né? Hoje, inclusive, se der tempo, a gente vai ler. Quem foi Strong? Strong é vamos chamar o pai do Grundy. Strong é o pai das teologias escatológicas. É um grande teólogo que influenciou gerações. E essas outras gerações escreveram os livros. Então, é um teólogo fantástico. Leia para nós aqui. A fé numa segunda vinda de Cristo perdeu seu apoio em muitos cristãos em nossos dias, mas serve para estimular e admoestar o grande corpo e nunca podemos dispensar a sua solene e poderosa influência. Olha, dá uma pausa aí. Você vê, o próprio Gruden estava fazendo uma crítica, que nos dias dele, esse assunto da volta de Cristo, ou da segunda vinda, tinha perdido o seu apoio. Ele está resgatando isso. Ou seja, ele é um ortodoxo. Irmãos, assim, por que nós usamos o livro do Wayne Gruden e não de Strong? Porque Strong é o triplo de Gruden, entendeu? Então, assim, volume 1, volume 2. É uma coisa fantástica, tá bom? É verdade que Cristo vem nos avivamentos dos Pentecostes e nas destruições de Jerusalém, nos movimentos da reforma e nas revoltas políticas, mas estas são apenas precursoras de uma outra volta de Cristo literal e final, para punir os ímpios e completar a salvação de seu povo. Aí, Felipe, por favor. Olha só, ele já... Olha como ele resgata, olha como ele é. Irmãos, eu amo... É assim, irmãos, nessa hora eu sou um batista, eu diria, orgulhoso. E quando eu falo nesse sentido, eu falo como pertenço a essa tradição. Mas eu também me orgulho de um Strong, como me orgulho de um Calvino e de um Lutero, entendeu? Ou seja, temos pais e temos líderes da igreja com tamanha envergadura que só a sua obra já serviria para nos esclarecer, para nos iluminar, no sentido de nos conduzir a uma compreensão do texto sagrado, mesmo naqueles dias com as suas limitações, mas eles não perdiam aquilo que eu falei no início. Deduzir algo não é errado, especular sobre algo não é errado, tirar do texto isso é errado, acrescentar no texto isso é errado. E todos esses homens de Deus que marcaram a história e que são, eu diria, esses líderes teólogos que influenciaram o protestantismo clássico e esse grupo que eu gosto de muito de chamar de puritano, eles são esses que resgatam esses valores. E mesmo que sejam anglicanos como Wesley, resgatam esses valores. Stott, por exemplo, John Stott, é um outro anglicano. Mas Stott, ele não parece um anglicano. John Stott, ele tem uma linguagem puritana. Ele é um anglicano, mas ele não parecia um anglicano. A mensagem de Stott é uma mensagem bíblica, escriturística, cristocêntrica, entendeu, irmão? Então sejam apaixonados por isso. Eu acho que se um dia lá no céu o Senhor falar para mim, Raimundo, ou pastor Raimundo, estou feliz por você, vou te dar aqui esse galardão aqui, porque você ensinou os meus seminaristas a amarem a minha Bíblia, eu vou estar satisfeito. Eu vou estar feliz de falar, receber do Senhor uma pedrinha na coroa de eu ajudei cristãos a se tornarem apaixonados pela Bíblia. Eu influenciei ministros a serem defensores da verdade. Eu acho que eu vou me sentir felicíssimo de ter abençoado vocês e outros que passaram pelo seminário. Porque, irmãos, eu vejo em Strong isso. Em algumas linhas, olha como ele resgata a beleza do Evangelho, né? Lindo, né, Felipe? Continua, por favor, filhote. Mas, né? Pode
Creio que sim. Mas estas são apenas precursoras de uma outra literal e final para o seu povo. Esse dia para o qual todos os outros dias foram feitos será um de júbilo para aqueles que combateram o bom combate e guardaram a fé. Aguardemos e aceleremos o dia da vinda de Deus. Os jacobitas da Escócia nunca deixaram de trabalhar e sacrificar-se pela volta do rei. Nunca provaram vinho sem brindar o príncipe ausente. Nunca se reuniram para cantar sem renovar os seus votos de fidelidade. Em muitas celas nos presídios e em muitos campos de batalha executavam a melodia. Seguir-te, seguir-te, por que não seguir-te? Por muito tempo amastes e em nós confiastes maravilhosamente. Carlos, Carlos, por que não seguir-te? Rei dos corações montanheses, bondoso príncipe Carlos. Assim cantaram e assim convidaram-no até que ele veio. Porém, o dia pelo qual tanto ansiavam quando Carlos deveria vir, era fraco e debilitado comparado com o anseio dos verdadeiros corações cristãos pela vinda do seu rei. Carlos veio para apenas sofrer derrota e trazer vergonha ao país. Mas Cristo virá para pôr fim ao triste anseio do mundo, fazer triunfar a causa da verdade e transmitir o eterno galardão aos fiéis. Mesmo assim, Senhor Jesus, vem. Com quanto anseio a terra geme, sob a maldição da guerra e das enchentes e fome, suspiros pelo surgimento da redenção. Por isso vem, é a nossa constante súplica. Traze o dia da ressurreição, destrói a maldição. Aleluia! Que texto fantástico! Eu acho que eu não poderia apresentar Strong para vocês de uma forma mais linda, né? Que coisa linda! Então, agora aqui, para a gente concluir rapidinho, irmãos, olha só, na página de número 193, objeções feitas às antigas visões escatológicas pelo liberalismo e pela neo-ortodoxia. Por exemplo, Karl Barth era um neo-ortodoxo. Ele diz o seguinte, que a Bíblia não é a palavra de Deus em si, que a Bíblia é a palavra de Deus quando o pastor está pregando no púlpito e pronunciando. Essa é uma ideia neo-ortodoxa. Imagina, não é que ele não diz que não contenha, mas Karl Barth, ele faz uma afirmação dando essa ideia de que quando pregamos o ensino de Deus no púlpito, ali é Deus se comunicando. Seria mais ou menos isso. Olha só, a neo-ortodoxia, por isso que eu digo assim, muitas vezes, quando eu falo, e eu disse hoje, por exemplo, várias vezes, a teologia ortodoxa, eu estou querendo dizer, vamos olhar para aqueles pais da igreja, vamos ser ortodoxos. Vamos ser neo-ortodoxos, pastor? Cuidado, porque os novos ortodoxos, eles têm leituras que não coadunam com aquela leitura. Eles mesclam filosofia, mesclam pensamentos humanos, deturpam uma coisa aqui, outra acolá, Karl Barth um pouco aqui, outros muito acolá. Outros vão dizer, por exemplo, que, só para vocês terem uma ideia, que os milagres do Velho Testamento e do Novo Testamento e as histórias de Jesus são histórias da carochinha, foram criadas como histórias, como fábulas. Dá para imaginar um teólogo citando isso, ensinando isso na universidade, ensinando isso no seminário? Desculpa, pelo amor repete, de Deus, foi o Karl Barth que disse isso? Não, isso não, outros teólogos. Okay. Karl Barth, ele era um neo-ortodoxo. Ele não, dos filósofos, Karl Barth, irmãos, Karl Barth, para muitos teólogos, Karl Barth não foi nenhum um protestante fiel. Eu não creio ser assim. Na minha opinião, ele foi um protestante, ele era um filósofo, então ele mescla muito essas duas coisas e ele se perde um pouco, na minha visão. Mas eu não tenho condições de julgá-lo na sua filosofia, porque eu não tenho aquela envergadura. Eu creio que ele era um teólogo, que ele era um homem de Deus. Mas ele, dentro dos teólogos, ele é um neo-ortodoxo, e dentro de um grupo de teólogos, Karl Barth não é bem visto, pelo contrário, Karl Barth é mal visto. Eu não penso assim dele,
Mas, por exemplo, Paul Tillich eu já não penso assim, Bultmann eu já não penso assim, e muitos outros teólogos eu não penso assim. Para mim, eles eram teólogos e desviados, anticristãos, entendeu? Faziam mais o trabalho do anticristo do que de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então, o que eu disse há pouco é que para alguns teólogos dessa linha liberal, eles diziam que os milagres de Jesus e que as histórias de Jesus são contos da carochinha, são mitos que foram escritos. Agora pense você ouvindo uma mensagem de um pastor que afirma isso. Pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar da história de um pastor que ele era liberal, e toda vez que ele pregava na igreja, ele dizia assim: irmãos, essa parte da Bíblia, ela não é inspirada, tá bom? Aí, de repente, ele ia pegar uma outra passagem e falava: olha, essa parte aqui, ela é inspirada, tá bom? Porque o liberal, ele tem essa petulância de dizer o que é, o que não é. Estão entendendo, irmãos? Eles acrescentam e tiram. Ou eles colocam. E aí um dia esse pastor foi fazer uma visita para uma irmã da sua igreja e chegou lá e ele falou assim: irmã, a irmã me empresta a sua Bíblia, que eu vim aqui orar pela irmã e vim fazer uma oração, mas eu queria deixar uma palavra com a irmã. Aí ela pegou a Bíblia e falou: tá aqui, pastor. O senhor quer alguma coisa? Aí ele disse assim: eu aceito um copo d'água, minha irmã. Fiz uma longa caminhada. Aí na hora que o pastor pegou a Bíblia e começou a ver, a Bíblia da irmã toda picotada. Sabe que nem gibi de criança? Que corta os quadrinhos. E o pastor ficou desesperado, falou assim: pelo amor de Deus, o que aconteceu? E a Bíblia muito picotada. Chegou para a irmã e falou assim: irmão, o que a irmã fez com a Bíblia? Cortou a Bíblia? E aí a irmã falou assim: pastor, o senhor toda vez que vai lá no púlpito e diz, essa parte não é inspirada, eu vou lá e arranco ela, não quero, só quero aquilo que é a palavra de Deus para mim. De rir, né, irmãos? De rir, para não dizer chorar, né? Imagina a consciência desse homem de saber que ele, durante semanas, durante meses e anos, influenciou pessoas a achar que esse livro tem erros, que esse livro tem falhas, que esse livro tem coisas que são e tem coisas que não são. É muita arrogância ou não é? É muita. Então, meus irmãos, eu vou parar aqui a gravação, porque agora a gente vai para o nosso último bloco. E aí eu vou ler aqui a página de número 93 e depois eu só vou pontuar os outros assuntos da minha pauta que eu tinha e vou deixar a tarefa para vocês lerem e estudarem, porque não vai dar tempo. Tá bom?